É interessante que cada capítulo de Romano vai descortinando, vai revelando a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles que se convertiam, em especial aos crentes da igreja de Roma, porque é uma carta escrita à igreja que estava em Roma, e era uma igreja em que havia uma grande mistura de gentios e de judeus. A preocupação do apóstolo Paulo com essa epístola era mostrar àquele povo que a lei, ela teve o seu valor, ela teve a sua importância e a sua grandeza, até que veio Cristo. E em Cristo Jesus, agora essa lei, ela é transferida para a graça. Porque Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei, todo o cerimonial, toda a justiça da lei, todo o propósito da lei foi cumprido em Cristo. E a partir de então, Paulo vai mostrar nessa carta que os que estão em Cristo Jesus já não precisam mais da lei. E o capítulo 7, que é uma continuidade do capítulo 6, não é? Porque Paulo vai falar no capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Paulo descreve isso de uma forma muito forte, porque aqui no capítulo 7, ele vai dizer essa expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Muito obrigado. Não é? Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo se referia ali à morte mesmo, do capítulo 6, 23. Não é? Porque o salário do pecado é a morte. Ele diz: quem é que me livra disso? Então nós vamos entender hoje, irmão, de uma forma bem concisa, esse capítulo 7, porque na continuação, o pastor Alexandre Soares vai nos falar do capítulo 8, não é? Que Paulo vai dizer, finalizando o 7, é como que ele continuasse, né? Aí ele termina ali e vai dizer: olha, portanto, eu quero dizer que, né, que apesar de tudo que eu falei aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um adendo importante do capítulo 7 de Romano, Paulo aqui ele enfatiza tanto a questão da lei, né, e mostrar que em Cristo Jesus nós somos superior a tudo isso, que só no capítulo 7 aqui de Romanos, se você quiser, você pode ler rapidamente, te dou meio minuto para você achar. Ele escreveu 27 vezes a palavra lei, só no capítulo 7. 27 vezes a palavra lei, porque Paulo, ele está, não é, preocupado em ressaltar a importância da lei, mas acima de tudo que em Cristo nós não precisamos mais dela. Aí no capítulo 7, irmãos, eu trouxe aqui a versão King James atualizada, para a gente poder fazer uma leitura mais assim, compreensiva deste texto. Paulo diz: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Então Paulo está falando para alguém, como ele diz aqui, que conhece a lei, isto é, os judeus que estavam naquela igreja, porque os judeus se converteram ao cristianismo, mas carregavam com ele aquela preocupação: nós somos judeus, nós temos que cumprir a lei. E eu quero abrir um rápido parênteses para dizer, até hoje, muitas pessoas perguntam assim: e se um judeu se converter ao cristianismo, aceitando a Cristo, ele vai para o céu com a igreja, ele vai ser arrebatado para o céu? Porque na cabeça de muita gente, sendo ele judeu e estando na igreja, ele não vai para o céu porque ele é judeu. Olha isso. Muita gente já me perguntou isso. É preciso entender que em Cristo Jesus, irmão, Paulo diz lá em Gálatas, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não tem grande, não tem pequeno, não tem isso, não tem aquilo. Em Cristo Jesus, nós somos todos um. Nós somos um em Cristo. Em Cristo Jesus, nós fazemos parte do terceiro povo, que Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos gregos, nem aos judeus e nem à igreja. Em Cristo Jesus surge um terceiro povo na terra que se chama igreja. E é esse povo agora que precisa compreender que em Cristo Jesus a lei ela foi cumprida.
Aí Paulo vai dizer, acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? E baseado nessa pergunta aqui, Paulo nos traz uma alegoria interessante, porque ele vai falar como exemplo, não é? Que ele vai dizer que pela lei, uma mulher, ele diz aqui, casada, está ligada ao marido enquanto ele vive. Aí Paulo vai dizer, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e ao mesmo tempo que venha se casar com outro homem, não está adulterando. Paulo usa isso aqui, irmãos, como um exemplo, não é, de uma situação concernente à lei. Por que Paulo usa isso aqui? Para mostrar que, enquanto não morrermos para a lei, Paulo vai dizer aqui, enquanto a gente estiver atrelado à lei, enquanto a lei estiver viva em nós, enquanto a gente estiver coabitando com a lei, dependendo da lei, aí você está preso a ela, assim como a mulher casada está presa pela lei ao seu marido. Aí Paulo vai dizer aqui, mas se ele morrer? Se ele morrer, essa mulher está livre. E ele vai usar isso aqui, irmãos, exatamente sobre a nossa posição em Cristo. Versículo 4, ele diz, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencertes a outro. A quem? Àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo quer dizer o seguinte, que sem Cristo estávamos debaixo da lei. Em Cristo nós não temos mais lei alguma, porque Cristo cumprindo a lei por nós, nós agora somos livres em Cristo Jesus. Aí, como Paulo considera isso no final do verso 3, assim, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E aí ela se casa com outra pessoa. Agora, se esse marido está vivo, e se ela casar com outro, ela adultera. Paulo está dizendo o seguinte, se você estiver na igreja, se você está tentando, vamos dizer assim, aparentemente você está em Cristo, mas você ainda não morreu com Cristo, você ainda não se converteu totalmente a Cristo, você não passou pelo processo espiritual de transformação em Cristo Jesus. Isso significa que você está com Cristo, mas está um pé em Cristo e outro pé lá fora. É isso que Paulo está dizendo. Então, biblicamente, para você entender, Paulo falou, você está adulterando. Mas como que eu adultero? Você está adulterando espiritualmente. Porque nem é de Cristo definitivamente e nem é do mundo definitivamente. Você nem se converte a Cristo para ser dele totalmente, morrer para a lei e ressuscitar com Cristo uma nova criatura, mas aí a gente fica com um pé em Cristo e outro lá fora. É disso que Paulo está falando aqui. Aí qual é o convite de Paulo no capítulo 7? Sabe qual é o convite? É a gente se converter totalmente a Cristo Jesus. Morrer com Cristo Jesus, ressuscitar com Cristo Jesus, viver uma nova vida com Cristo Jesus. E aí, meu irmão, a lei não tem mais domínio nenhum, a lei não tem mais mando nenhum, a lei não tem mais compromisso nenhum, nem você com ela, nem ela com você, porque Cristo Jesus, nós somos agora uma nova criatura. Essa é a grandeza desse capítulo 7 aqui, ó. E é interessante que Paulo vai mostrar dos versículos de 1 a 6 aqui, uma coisa interessante, que a lei não pode condenar quem está em Cristo. Dos versículos de 1 a 6, Paulo diz isso, a lei não pode condenar quem está em Cristo, de jeito nenhum, irmão. Olha o que diz o verso 6, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Olha bem, por que Paulo está falando isso aqui? Porque a lei, ela tinha uma função específica,
não é? A lei tinha uma função específica. Qual era a função da lei? Trazer para a pessoa, trazer para nós o pecado. Paulo fala disso aqui, ó, não é? No versículo 7, só para você ter uma ideia. Vamos voltar ao 6 e aí a gente está terminando aqui para entrar o 8. Já. Paulo diz, a lei é pecado de forma nenhuma. No versículo 7. Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito para mim, não cobiçarás. Essa semana aconteceu, nós tivemos, aliás, ontem, né? Eu fui visitar uns parentes do pastor Hamilton, que pregou aqui domingo, moram lá para o lado de Itaguaí. Chegando lá, encontrei um primo dele, já um senhor da nossa idade, e aquele homem ainda não é convertido a Cristo. Só isso aqui, quando ontem aquele homem falou comigo, irmão, esse versículo veio na minha mente assim, ó, paf. Aquele homem falou assim, olha, pastor, eu ainda não fui igreja nenhuma, eu ainda não pertenço a nenhuma religião, eu não sei o que e tal, mas eu tenho uma coisa, um dia eu estava numa mesa de sinuca, e veio um amigo meu aqui, de muitos anos, e falou, vem cá, ó, Carlinho, o nome dele, vem cá, Carlinho, eu tenho um negócio para você. Pastor, aquele meu amigo chegou com a Bíblia novinha, falou assim, 0 quilômetro, ainda tinha um plástico. Falou aqui, Carlinhos, esse livro é para você ler, que vai mudar a tua vida. E arrancou o plástico, botou o nome dele, botou a data, ele me mostrou aqui, ó, meu amigo, me entregou. Eu nem sei por onde anda mais ele, sei que foi lá, entrou no boteco jogando bilhar, mandou parar, entregou a Bíblia. Aí eu falei, já que ele me deu essa Bíblia, eu vou ler. Aí ele pegou uma agenda, todos os dias do ano na agenda. Mateus, não sei. Aí ele falou assim, sabe como é que eu vou ler essa Bíblia? Ele falando, eu vou ler o Velho num dia e o Novo Testamento no outro. Ele me dizendo. E ele anotando na agenda, ele mostrou a agenda toda anotada do que ele já tinha lido e a Bíblia toda marcada. Resumo, sabe o que aquele homem disse? Pastor, eu estou perdido com esse livro. Quanto mais eu leio essa Bíblia, mais eu descubro que eu sou pecador. Quanto mais eu leio, ele falou isso comigo, mais eu descubro que eu sou pecador. Porque essa é a função da lei, mostrar o pecado. A lei vai mostrar, qualquer um, irmão, que ler a Bíblia, qualquer pessoa que ler a palavra de Deus, ele vai descobrir isso. Porque a palavra de Deus vai mostrar o quê? A justiça de Deus, a santidade de Deus e a falência do homem no pecado. E aquele homem declarou isso, quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu sou pecador. Aí eu falei, você vai parar por causa disso? Ele falou, não, eu vou até o fim. Eu quero ler a Bíblia todinha. Aí ele estava aqui em Filipenses, negócio assim, ele já está por aqui e estava lendo os profetas. Aí ele falou assim, ó, quando eu terminar, eu já estou com um propósito, eu vou começar do Gênesis e vou terminar no Apocalipse. Esse livro vai arrebentar comigo, mas eu não desisto dele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É exatamente o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Entende? A gente só vai saber o que é pecado porque a lei diz, não faz. Como é que uma pessoa descobre que é pecador? Lendo a palavra. Não é? Porque ele acha que ele é alguma coisa. Aí quando ele começa a ler a Bíblia, ele vê a grandeza de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a manifestação da glória de Deus. Diante de tudo isso aqui, ele diz, eu não sou nada. É disso que Paulo está falando. Não é? Que essa lei apontou o pecado. Aí, voltando ao versículo 6, ele diz assim, ó, libertos da lei, da acusação da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que aprisiona o homem? O que prende a pessoa? O pecado. Livre agora disso aí, ó, morrer para o pecado, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Em Cristo Jesus, irmãos, qual é a nossa possibilidade agora de viver uma nova vida? Não uma vida
podemos até ter pecado, é isso que Paulo está dizendo, podemos pecar, é como João escreveu, filhinho, não peca, a ordem é essa, não peca, mas se você pecar, não apavora não, não desespera não, porque antigamente tinha uma lei que te condenava, mas agora tem um Cristo que te salva, tem um Cristo que te perdoa, tem um Cristo que te liberta, tem um Cristo que é cheio de graça, aleluia, para nos abençoar. Paulo vai mostrar isso aqui, não é? É interessante, irmão. Eita coisa boa. Sabe qual é o papel da lei? É convencer as pessoas do pecado. Eu tinha anotado isso aqui para não esquecer. Dos versículos 7 a 13, Paulo vai falar isso aqui. E é interessante uma coisa aqui, ó. No versículo 9, Paulo vai dizer assim: antes eu vivia sem a lei. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. É interessante isso aqui. Paulo está falando isso aqui, irmão, de um tempo interessante. Ele diz assim, ó, antes eu vivia sem lei, não conhecia a lei. Foi o tempo dele criança, de menino. Ele não conhecia a lei. Mas todo judeu, aos 13 anos, não é assim? Aí ele passa a ter um aprendizado, conhecimento, e aí ele faz aquela mitzvah, bar mitzvah, não é? Quando ele agora vai declarar-se responsável espiritualmente e vai passar a observar a lei. Paulo fala disso aqui. Houve um tempo na minha vida que eu não sabia o que era lei, eu era menino, não tinha nada a ver com lei. Aí com 13 anos, vamos dizer assim, me levaram lá no sinédrio, não é? Me colocaram aquela roupa ali, me colocaram diante da lei e falaram, agora você tem obrigação com a lei. Aí Paulo está dizendo, mas quando veio a lei, quando botaram a lei diante de mim, aquilo que eu fazia talvez por ignorância, aquilo que eu fazia por inocência, aquilo que eu fazia quando era menino, que ele mesmo declara lá em Coríntios, quando eu era menino fazia coisa de menino, ele fala isso em Corinto. Aí Paulo vai dizer, olha, aquele tempo de inocência diante da lei, ele terminou. Porque agora com a lei, o pecado reviveu. Porque a lei dizia para ele, Paulo, é pecado. Paulo, é pecado. Paulo, é pecado. Paulo, misericórdia. Aí ele falou assim, eu fui ferido de morte. É isso que ele vai dizer. E descobri que o mandamento que era para a vida, isto é, a lei, em vez de me apontar vida, me apontava a morte. Tudo que eu fazia, a lei dizia, vai morrer. Se pecar, tu morre. A lei vai te condenar. Cuidado com a lei. Paulo ficou apavorado com esse negócio aí. Entende? Aí ele disse assim, ó, o pecado, valendo-se do mandamento, me iludiu e me matou. Aí ele faz alusão disso aqui, lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo isso, que a lei antigamente, ela não trazia vida, ela trazia morte. Ela só mostrava os erros, ela não mostrava a solução. É diferente da graça que há em Cristo Jesus, que nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 8 de Romanos. É o que Paulo vai declarar enfaticamente, irmão. E aí, de maneira muito especial, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, é que a lei não podia libertar ninguém. Dos versículos 14 a 25, nós vamos encontrar isso, não é? Ela não podia libertar, não. A lei, ela dominou Paulo de uma tal maneira, porque ele está questionando exatamente isso, a impossibilidade de libertar-se diante da lei. Aí ele diz aqui no verso 17, nesse sentido, no versículo 16, ora, se eu faço o que não desejo, tem que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. O que a lei orientava as pessoas? Tinha a lei civil, tinha a lei dos cerimoniais, não é? Tinha a lei dos compromissos com Deus, compromisso com o ser humano, tinham diversos
princípios de leis aqui. Mas toda vez que uma pessoa fazia alguma coisa errada, que olhava na lei, a lei dizia assim, ó, você vai morrer. Porque a lei era taxativa, a lei dizia o seguinte, pecou, morre. E para mim não morrer, aí a lei te numerava um monte de coisa. Dependendo do teu pecado, você tinha que tomar um cabrito, não sei o que, e tal, e levar no sacerdote, e esfolar o bicho, bota a mão na cabeça, aí pega o sangue. Era um negócio tão complicado, irmão, que Paulo falou, sabe de uma coisa? Sabe que a lei então me matou. Eu fiquei atado. E é interessante que ele vai descobrir que por causa dessa lei que mostrava o pecado, ele viu que nele não residia bem algum. E como é isso conosco hoje, irmão? Quantas vezes eu e você estamos como Paulo aqui, ó, no versículo 18, olhamos para nós e a gente diz, meu Deus, o que tem em mim? Eu não tenho em mim bem algum. Aí ele vai mostrar no versículo 19, porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E isso acontece conosco hoje. Mas Paulo está mostrando isso aqui com relação ao tempo da lei. Ao tempo da lei, que a lei foi impotente para livrar Paulo dessa situação. Olha o que ele diz no versículo 24, miserável homem que sou, na minha versão aqui que eu estou lendo hoje, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Paulo encontra-se aqui impossibilitado de libertar-se mediante a lei. O capítulo 7 relata isto. Ele descobre que a lei não podia salvar, a lei não podia libertar, a lei não apontava nenhuma oportunidade para o ser humano. Foi por isso que Deus envia seu Filho. Para que Jesus veio, irmão? Jesus não veio simplesmente para ser um mártir, Jesus não veio simplesmente para ser um profeta, Jesus não veio simplesmente para ser um filósofo, um entendido, um operador de milagres, não. Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. E ele escreve isso em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que ele se tornou maldito por nós, ele nos resgatou da maldição da lei, ele tornou-se maldito em nosso lugar, para que nós hoje, pela fé, possamos receber a promessa de Deus na nossa vida. É algo precioso. E aí? Como é que fica em Cristo Jesus? Venha para cá, servo de Deus.